Boa noite, caros amigos, caras amigas que têm nos acompanhado aí no YouTube, no canal O Esclarecimento e, se possível, por gentileza, poder dar um like em nosso vídeo e, se possível, mais ainda, se inscrever no canal e compartilhar esse momento de profunda não diria, mas a gente fazer reflexões sobre o contexto político em que vivemos. E algo que está em voga no dia de hoje e que tem desatado desde o início do governo Bolsonaro é a famigerada daquilo que conhecemos a reforma da Previdência. E que convenhamos, caro cidadão, caro cidadã, você que nos acompanha, bom, é fato que a questão demográfica tem se apresentado como um grande desafio para o nosso país. Nós temos, de fato, uma geração, uma sociedade, uma civilização que tem envelhecido rapidamente. No entanto, esse não é somente uma parte da questão que poderia facilmente, a longo prazo, ser superada. No entanto, o que está em voga é que nós vivemos um claro ataque ao estado de bem-estar social, welfare state. Aquilo que foi criado lá logo após a crise de 29 e que Roosevelt criou para contrabalancear o comunismo que estava nascendo desde a Revolução de 17. O welfare state ganha grande força logo depois da Segunda Guerra Mundial, em que você cria uma massa de classe média capaz de consumir, e aí temos os anos ouros do capitalismo, em que você tem uma diminuição da desigualdade e um aumento do bem-estar. Mas desde a década de 70 nós temos vivido aquilo que tem sido o retrocesso disso. O neoliberalismo marca, a partir da década de 70, e mais efetivamente a partir dos governos Margaret Thatcher na Inglaterra e Ronald Reagan nos Estados Unidos, uma lógica extremamente predatória por parte do capitalismo financeiro. Esse capitalismo agora que não quer mais trazer bem-estar social. Esse capitalismo que quer fazer de fato a vez daqueles que mais poderes têm, o poder do capital financeiro. Não é à toa que desde então tem crescido no mundo a desigualdade, seja nos Estados Unidos, aqui no Brasil já conhecemos bem, mas ela tem se ampliado. E por trás dessa reforma da Previdência está algo bastante claro. O capital financeiro quer ser remunerado e quer ter garantias que essa remuneração aconteça. Para tanto, tem que abocanhar a parte mais substancial do orçamento público, que hoje no Brasil é a Previdência. Mas o pior disso, até concordaria em fazer uma reforma da Previdência que pudesse atingir justamente o alto escalão do Executivo, do Judiciário, do Legislativo, com altos salários muitas vezes até acima do teto constitucional, e que as elites deste funcionalismo fazem seus lobbies e continuam mantendo seus privilégios. Mas a reforma que está aí é para garantir, primeiramente, o privilégio do setor financeiro, para garantir que os seus juros da dívida pública sejam pagos e os investimentos e os rendimentos sejam cada vez maiores, para garantir que os bancos possam ter sempre o retorno das operações compromissadas, que é um absurdo completo quando o Banco Central acaba tomando o resto de caixas destes bancos e remunerando a um juro absurdo, ou mesmo pelo swap cambial, garantindo que especuladores financeiros internacionais possam investir e ganhar muitos juros aqui no Brasil sem ter nenhum risco com o câmbio, porque o Banco Central há de bancar tudo isso. Essa reforma, ela é desumana, porque ela não pega os altos escalões do funcionalismo público, porque ela não pega os privilégios dos bancos, mas ela vai pegar o trabalhador,
a trabalhadora, sobretudo a mulher, que vai ser extremamente penalizada, tendo sua idade mínima aumentada. Para começar, temos aí um grande problema. Poxa, como aumentar a idade mínima diante de um país extremamente desigual? Isso é justo? Isso é justo? Fazer com que alguém tenha que trabalhar 40 anos para receber o integral do seu salário? E isso ainda, de uma certa forma, diante de uma média durante esses 40 anos? É justo fazer com que alguém que foi por uma força maior, tomada por uma invalidez, seja obrigado a receber somente 60% daquilo que recebia antes? É justo que pessoas, idosos, que por circunstâncias de suas vidas se encontrarem em situação miseráveis, agora, não mais 65, mas 70 anos, receberão R$400 sem nenhum reajuste? Portanto, o que está aí é desumano. E sexta-feira agora, o então ministro da Fazenda, Paulo Guedes, deu uma entrevista no jornal Estado de São Paulo, prometendo que se isso não acontecesse, se a reforma da Previdência extremamente injusta com a classe média e o povo trabalhador não acontecesse, ele tinha na manga um plano B, que talvez seja até pior, de desvincular as receitas do orçamento. E uma das grandes despesas do orçamento é saúde e educação. Eles já fizeram recentemente o governo Temer já fez uma PEC do fim do mundo, reduzindo os investimentos, a possibilidade de maior investimento em saúde e educação para 20 anos. Isso foi aprovado em 2016. Mas ele não está satisfeito com isso. Ele quer desvincular absolutamente, totalmente. E assim o governante de plantão decidiria se iria investir em educação ou saúde. Porque hoje na Constituição se prescreve que há um percentual que não pode ser. Existe um piso. E eles já reduziram a possibilidade de reinvestimento através do teto. Imaginamos hoje que 0,3% da educação é investido em creche. Imagine o que será isso. Imagine que a nossa educação já em comparação a países como a OCDE, investe somente 1/3. Imagine liberar e desonerar o político de plantão em investimento dessas montas. O que será de nossa educação? O que será da nossa saúde? O que será dos hospitais que já são precarizados? Portanto, estamos num momento em que esse governo usa de uma desumanidade absurda e que precisamos resistir. Que nós possamos, em breve trarei um pouco mais de informação, estaremos estudando um pouco mais isso, que possa compartilhar o vídeo, que possa multiplicar essas informações para que nós possamos barrar tanto a reforma da Previdência, para que seja uma reforma justa, que pegue justamente os privilegiados, como os políticos de grande monta, os juízes, os promotores, os grandes escalões, seja do executivo ou do legislativo. Agora não, penalizar a nossa classe média, que já tem sido penalizada com uma reforma trabalhista extremamente deletéria para o direito e a dignidade do nosso povo. Um abraço, caro amigo, cara amiga. Compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e esteja engrossando essa corrente para que mais informações possam chegar e nós possamos formar a nossa opinião. Um abraço a todos.